Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia, vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui na sua presença, Deus, e nós clamamos por misericórdia nessa noite. Nosso coração anseia por ouvir mais de Ti. Nós estamos famintos pela sua presença, Deus. Senhor, em nome de Jesus, me use por amor à sua igreja, por amor aos seus filhos. Tenha misericórdia de mim, que eu seja apenas um vaso na mão do oleiro, pronto a ser cheio e a transbordar na vida dos meus irmãos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podem ficar à vontade, pode se assentar. Eu esqueci de alguma parte? Eu espero que não, porque a minha cabeça está voada assim hoje. Parecendo estar uma névoa na minha mente. Tá tudo certo, né? Amém. Vamos para a palavra de Deus. A palavra fala assim, lá em Hebreus, a partir do capítulo 12, no verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria trazer para a igreja, no tempo que eu estava ali estudando, que foi bem difícil sair alguma coisa, uma palavra de ânimo, de encorajamento. E por isso eu até coloquei o nome de Não Retroceda. Nós vamos estudar hoje sobre essa pequena perícope constante lá no livro de Hebreus. E eu estudando, e eu queria algo que realmente trouxesse um alento à nossa alma e também trouxesse um vigor ao nosso espírito, a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã, literalmente a corrida que nos está proposta. Como muitos aqui devem saber ou não, o livro de Hebreus, ele não tem um autor específico. A história ainda não conseguiu discernir exatamente quem é o autor do livro de Hebreus. Porém, alguns acreditam que o autor de Hebreus pode ser Paulo, talvez pela semelhança na grafia, semelhança na escrita, que provavelmente pode ser Paulo, mas nós não temos certeza para afirmar isso. E por isso hoje, quando eu me referir a esse autor, eu vou falar simplesmente o autor do livro de Hebreus, porque a gente não tem certeza se é Paulo ou não. Se eu falar Paulo, às vezes é costume, tá? Vocês não se importem não. Mas amém. E essa perícope, ela foi escrita em um contexto não tanto semelhante ao que nós estamos, mas muito aplicável ao que nós vivemos. Por quê? Quando o autor de Hebreus, ele está escrevendo essa carta àquele povo, qual é o contexto que eles se encontravam? Eles se encontravam em um contexto de perseguição, um contexto de martírio, um contexto de morte. Essa carta ela foi direcionada à igreja do primeiro século, que após Jesus ser transladado, os apóstolos começarem a ir por todo o mundo e pregar o evangelho. De repente, o Império Romano começa a enfrentar os cristãos, especialmente aqueles que, antes judeus, começam a se converter ao cristianismo e a crer que Jesus era o Filho de Deus, que havia vindo na terra, havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Aquelas pessoas daquela região que receberam aquela carta, elas estavam sendo impelidas pela perseguição, pelo martírio, pela morte, pelo sofrimento, a deixarem a sua fé e a retornarem a um contexto mais confortável, qual seja ao judaísmo não messiânico, que não cria que Jesus era o Filho de Deus e que, portanto, ainda aguardava a vinda de um Messias. Olha só que interessante. E olha só que responsabilidade o autor de Hebreus tinha. Qual que era a responsabilidade dele nessa carta? Era ele chegar para um povo que estava a ponto de desistir da fé, desistir da caminhada cristã por um motivo justo, que era um motivo de morte, um motivo de perseguição, e fazer com que esses motivos tão relevantes
parecessem tão pequenos diante da corrida que lhes estava proposta. O autor do livro de Hebreus, ele tinha essa incumbência, encorajar irmãos que tinham duas alternativas: ou sair do evangelho, ou morrer pelo evangelho. Isso traz tanta responsabilidade a essa carta, que hoje, olhando para o nosso contexto cristão, fica até pequeno. Porque se eu e você somos brasileiros, moramos aqui no Brasil, na cidade de Boa Esperança, ou em qualquer cidade aqui do Brasil, nós não temos impedimento para viver a nossa fé. Nós não temos nada que nos gere uma perseguição ferrenha, no máximo um preconceitozinho por a gente ser crente, aquela coisa, mas nada que nos leve à morte. Nada que leve-nos, como esses irmãos de Hebreus, a desistirem da fé, porque estavam sofrendo perseguição. De forma com que a nossa corrida, a nossa vida, a nossa caminhada cristã, diante dessa carta, ela fica até leve. Porque a gente não está com uma corda no nosso pescoço falando, nossa, você vai ser crente e pronto, acabou. Nada disso. Porém, de que forma que isso se encaixa na nossa realidade? Meus irmãos, por muito pouco e por muito menos do que esses irmãos enfrentaram, nós temos desistido, desanimado, parado no meio do caminho, abandonado a corrida, a carreira que nos está proposta, como nós lemos em Hebreus. Não há perseguição, não há martírio no Brasil, glória a Deus por isso. Mas talvez somente assim, quando o Brasil for um país perseguido, quando a igreja brasileira for uma igreja perseguida, nós começaremos a valorizar a liberdade de culto, a amar a igreja, a honrar a igreja, como nós realmente deveríamos. Apesar de nós não estarmos num contexto de tanto sofrimento, a nossa vida cristã ela consegue ser mais fraca do que a vida cristã de mártires que estão morrendo pelo evangelho. E isso é direcionado a nós, porque a nossa corrida, a nossa carreira, ela precisa de uma injeção de ânimo para nos lembrar, ei, existe uma carreira que está proposta para você, e você pode caminhá-la, desde que você esteja olhando para o lugar certo. Então, o autor de Hebreus, ele faz essa analogia relacionada a uma corrida. Ele nos coloca ali como corredores. Assim como a gente fez aquela corrida da igreja aquele dia, que eu não corri, tá? Porque eu não sou corredora, mas tem a irmã ali que tava, tem o irmão Alisson, tem o Riguini aqui da igreja também que é corredor, a Carmen também eu sei que corre. E semelhantemente a esse acontecimento, a esse evento, o autor de Hebreus começa a nos colocar nessa realidade, onde nós ali nos preparamos, como qualquer corrida, colocamos o nosso tênis, fazemos os nossos alongamentos, nos hidratamos e nós vamos correr. O autor de Hebreus, além de ele armar para nós uma corrida, ele ainda é um técnico, ele ainda é o nosso treinador, que ele fala, ei, existe uma corrida e eu vou mostrar para vocês os passos que vocês precisam percorrer para que vocês não retrocedam no meio do caminho dessa corrida. Os pontos que Hebreus 12, do versículo 1 ao 4, nos traz. É como se fosse um treinador treinando um time. É como se fosse um treinador treinando um corredor para vencer uma carreira que estava proposta. E a primeira coisa que ele fala no verso 1, lá de Hebreus 12, é o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira menção que esse autor traz para a nossa corrida de hoje, que tanto eu como você estamos encaixados, sendo atletas ou não, é que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam nessa corrida. E assim como uma corrida tem pódio, tem largada, tem mesinha com fruta, como nós fizemos, uma corrida ela também tem uma arquibancada. E se você é um corredor aqui nessa noite da corrida de Cristo que está proposta para você, existe uma arquibancada da sua vida, onde tem uma nuvem de testemunhas lá sentadas. E essa nuvem de testemunhas na arquibancada da sua vida,
ela corresponde a 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que está na arquibancada da sua vida, na corrida da sua vida, te observando, são pessoas que te inspiram. As pessoas que te inspiram nessa corrida são as pessoas que você precisa ter. Na sua caminhada cristã, meu irmão, para você não retroceder e se manter firme, existem testemunhas na sua arquibancada que precisam estar lá, escolhidas por você, para te inspirar. Para quando o cansaço da caminhada chegar, quando o desânimo chegar, quando a vontade de parar chegar, você olhar para a sua arquibancada e ter ali pessoas que te inspiraram nessa caminhada ou que ainda te inspiram. Pessoas que, assim como uma torcida organizada, estão lá levantando as mãos e gritando: vai, 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 você vai conseguir, eu estou orando por você, eu estou me colocando na brecha por você. Nem que seja o seu pastor, o seu melhor amigo da igreja, o seu discípulo ou o seu discipulando. Existem pessoas na arquibancada, conselheiros que você precisa ter, para quando na hora da corrida ou da caminhada você tropeçar e machucar o seu joelho, a pessoa que está lá, que te inspira, falar assim: não, meu filho, já aconteceu isso comigo, levanta daí, limpa, joga um guspe, bate assim e continua. São pessoas que quando o nosso gás está acabando, quando a sede bate, e a gente começa a sentir fraqueza naquela caminhada, elas têm uma injeção de ânimo para nos dar, uma palavra de Deus, uma palavra profética, um sonho, uma revelação, uma pregação, uma música, uma canção. São pessoas que nós precisamos escolher para estar na nossa arquibancada, para quando o dia mal chegar, a gente ter para onde olhar. E Cristo precisa estar na sua arquibancada como o seu principal alvo de inspiração. O segundo tipo de pessoa que vai estar na sua arquibancada são as pessoas que você inspira. Preste atenção numa coisa. As pessoas que você é inspirado, as pessoas que te inspiram, você precisa tê-las na sua arquibancada. Mas as pessoas que são inspiradas por você, você já tem nessa arquibancada. Mas Vitória, pelo amor de Deus, eu sou anônimo, eu sou anônima. Não, ninguém se inspira em mim, ninguém está orando para mim não. Quem sou eu para estar na arquibancada de alguém, para ser uma inspiração? Meu irmão, você querendo ou não, você sabendo ou não, eu te dou essa notícia nessa noite. Existem pessoas que você está inserido na arquibancada da vida delas, onde elas estão sendo inspiradas pelo seu testemunho. Nem que seja dentro da sua casa, você, seu pai e sua mãe. Nem que seja dentro da sua casa, você e seu filho de 5 anos de idade. Existem pessoas na arquibancada da vida delas que te colocaram lá e que estão olhando e sendo inspiradas por você e pela sua caminhada. Sabe que quando você cai na caminhada, você não cai sozinho, meu irmão. Você está levando outras pessoas que se inspiram em você a cair junto. Sabe que quando você começa a correr forte, firme, com fogo, com garra, existem pessoas na arquibancada olhando e se inspirando também em você. O mesmo poder propulsor que você tem em animar alguém que está caminhando ao seu lado, você tem também de derrubar alguém que está se inspirando em você. Você não precisa ser a pessoa mais famosa daqui, você não precisa ser a pessoa mais rica e mais querida. Desde o pequeno até o maior daqueles que convivem com você, eles estão observando as suas atitudes. Eles observam quando você chega no seu trabalho e você está de bom humor e você trata todo mundo muito bem. Mas eles também observam quando você está chegando no seu trabalho, você não teve um dia bom. E mesmo assim, você trata todo mundo com gentileza, porque você vive agora pelo Espírito e não por você. Então, querendo ou não, você tem pessoas que se inspiram e que estão nesse momento, como a palavra nos disse no versículo 1, rodeando-nos como uma nuvem de testemunhas, procurando em quem se inspirar. Se você nessa noite está aqui e você inspira alguém, meu irmão, tenha muito temor nisso. Tenha temor ao que você pode estar levando as pessoas ao seu redor a pensar sobre a igreja de Cristo,
sobre o próprio Cristo, sobre o Evangelho. As pessoas vão tirar conceitos não pelo que elas vivem ou pelo que elas te ouvem pregar, mas a nossa vida, ela fala mais alto que a nossa mensagem. Nós somos essa carta viva que as pessoas leem. Elas nunca vão ler a Bíblia, talvez, mas sempre vão ler a sua vida. E essa arquibancada, ela é séria demais. Eu coloquei até uma frase aqui. As pessoas que estão na sua arquibancada podem definir a sua linha de chegada. Isso também é muito importante. Dependendo em quem você vai estar se inspirando lá na arquibancada, isso vai definir a sua linha de chegada. Se você vai demorar para chegar, se você vai chegar rápido, se você vai chegar bem, se você vai chegar cansado, se você vai chegar cheio de Deus, se você vai chegar vazio de Deus, ou se você nem vai chegar. Isso é definido pelas pessoas que você tem sido inspirado. E além disso, o versículo 1 continua falando, depois dessa nuvem de testemunhas, ele fala: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, olha que interessante o que o autor de Hebreus faz aqui. Ele fala sobre dois tipos de distrações na nossa caminhada. A primeira distração que ele fala é sobre o peso e a segunda é sobre o pecado. Muitas vezes eu achei que era a mesma coisa. Olha, toma cuidado com o peso e com o pecado da caminhada, porque elas podem te fazer retroceder. Mas não, ele difere esses dois. Sabe por quê? Nem todo peso é um pecado, mas todo pecado é um peso. Vocês entenderam isso aqui? Nem todo peso que você está trazendo para a sua corrida está te trazendo um pecado. Mas necessariamente todo pecado que você traz para a corrida está te trazendo um peso. Todo corredor, quando vai correr, o que ele precisa, o que ele almeja? Um tênis leve, uma roupa leve, tudo do mais leve possível, porque ele não precisa de peso. Para ele correr bem, para ele chegar mais longe, para ele não se cansar tanto, ele precisa estar leve. Quanto menos peso ele levar, melhor, porque é menos coisa para ele carregar. E na nossa caminhada cristã acontece da mesma forma. Nós estamos sendo atrasados, parados, distraídos e cansados, porque nós estamos colocando na nossa mochila da vida pesos e pecados que nós não podemos e nós nem precisamos carregar nessa caminhada cristã. Esses pesos nada mais são do que distrações. Eu até coloquei exemplos de pesos que não são necessariamente pecado, como por exemplo distração, cara. É pecado você ter um celular? Não é pecado a gente ter um celular. Mas isso aqui pode se tornar um peso na nossa caminhada. Isso aqui pode se tornar um pecado na nossa caminhada. Depende do que a gente vai fazer com ele. É um tipo de distração. Ter Netflix na sua casa é pecado? Não é pecado. Mas pode se tornar uma distração, a ponto de você amar mais o tempo que você passa na Netflix do que amar o tempo que você passa com Deus. Virou uma distração, virou um pecado, virou uma idolatria. A sua falta de compromisso, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de disciplina, o nosso, vai pegar essa aqui vai pegar, hein? O nosso excesso de passado. Às vezes a gente coloca em cima de nós um peso que Jesus não colocou, que a igreja não colocou, que o mundo lá fora não está nem aí. E a gente coloca uma mochila, a gente até amarra ela aqui, escrito passado. Uma mochila desse tamanho aqui, que você não consegue nem andar, você tem que até engatinhar, pra você conseguir viver a sua vida cristã. Meu irmão, hoje é dia da gente começar a se desembaraçar de todo o peso. Seja as nossas distrações, que nos fazem amar menos Jesus, seja o nosso passado, que nos lembra o quão pecador nós fomos. Por que você se permite se lembrar o quão pecador você foi no passado e o quão indigno você é, mas você não se permite lembrar de uma cruz que te purifica completamente todos os dias? Nós deveríamos nos lembrar do sangue, tanto quanto nós nos lembramos do pecado, que vem para nos condenar. Outro quesito é o pecado em si. O significado de pecado original é errar o alvo. Eu creio que muitos aqui conhecem esse significado original. E sabe o que o pecado ele vai fazer com a sua caminhada?
ele vai te estagnar. Vocês já viram, gente? Vocês já viram? Pensa comigo, aquela pessoa que é crente, que é cristã, há 10, 20, 30 anos, 1000 anos, é batizada, tem muitos dons e tal, é uma pessoa cheia de Deus, e a pessoa não sai do lugar. Todo dia que você conversa com a pessoa, tá do mesmo jeito. O ministério não flui, a família não flui, o empreendimento, a vida financeira, tudo travado. Por quê? Excesso de bagagem, de pecado na caminhada. Isso está te fazendo retroceder, parar no meio do caminho. Porque você fica carregando pecado. E, meu irmão, peso, a gente até conversa, faz uma terapia para tentar melhorar. Agora, pecado é cortar pela raiz. Com o pecado não tem conversa. Com o pecado não tem, talvez, possibilidade, probabilidade. Com o pecado é cortar pela raiz. Senão, ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Ele é capaz de não te deixar chegar na fila de chegada da tua vida, da tua caminhada. Por isso, esse autor de Hebreus começa a nos chamar essa responsabilidade. Ei, tire esse peso e tire esse pecado. Porque as coisas podem ficar feias do seu lado. Se você está com dúvida, se você está carregando peso ou pecado, se você está desanimando rápido demais, se você está cansando rápido demais, vem hoje no culto, roda, pula, fala em línguas, recebe um chaba, fica cheio do Espírito Santo, passa 2 dias. Nossa, sei não, cara, negócio de igreja, sei não, entendeu? Desanimou rápido demais, meu querido. Que peso que você está carregando aí, que não está te deixando ir? Até lembrei aqui, Cat, do Teatro do Kids, que eu fui de velocidade, saía correndo aqui no altar. Enfim, quem viu esse mico viu, quem não viu não vai ver mais. Mas por que está desanimando rápido? Está parando demais no meio. Não continua, não progride. Fica... Sabe, cristão? Já viu o cristãozinho? É falta de ar mesmo, só que não é falta de ar físico, não, é espiritual. Sabe o que o Espírito Santo é? Pneuma. Nem sei porque eu estou falando isso. O Espírito Santo, ele é pneuma. O significado de Espírito Santo é sopro, vento, fôlego. Para a sua caminhada, você parar de ser um cristão, falta de ar, falta pneuma aí, meu irmão. Falta o Espírito Santo soprando dentro de você, falando, vamos, meu filho, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, tem gente para pregar, tem gente para você ministrar, tem gente para você colocar a mão na cabeça, tem família para você restaurar, tem um ministério para você viver, tem o Espírito Santo soprando, o pneuma está soprando em nós nessa noite, amém? E agora ele começa a nos aconselhar em relação a essa palavra, a partir do verso 2, ele fala assim, primeiro ponto que ele nos traz, para a gente não retroceder na caminhada, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! O primeiro ponto que o verso 2 nos traz, para a gente não retroceder na nossa caminhada, é sobre o nosso foco, sobre para onde nós estamos olhando. E sabe, o original dessa palavra, quando a gente vai ler lá, o original grego, traz um sentido de olhar, um sentido de ver com dificuldade. É tipo assim, Jesus está ali e tem um tanto de gente passando na sua frente, um tanto de coisa acontecendo, e você tem que ficar assim, ó. Sabe, assim? Cadê? Não, peraí, deixa eu ver. É esse o sentido que esse olhar traz pra gente, gente. Não é um olhar, Jesus, aqui, tô sentadinho aqui na cadeira, pá. Ó, Jesus, que maneiro, cara. Não, é um olhar com dificuldade. Que você tem que se esforçar pra você manter o foco nele, porque qualquer coisinha, pá, tirou o olho, meu irmão, caiu. Tirou o foco, caiu. A palavra fala, lá em Mateus, no capítulo 6, que Jesus mesmo falando com os discípulos, falando assim, ei, o olho de vocês é a lâmpada do corpo de vocês. O olhar de vocês é a lâmpada. Alguém aqui já tentou correr no escuro, cara? Andar no escuro? Não tem como. Meus irmãos, se nós andarmos no escuro, corrermos no escuro, nós vamos cair, tropeçar, morrer, acabou. E quando a palavra nos fala que os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo, é por isso, eu estou aqui andando. Os meus olhos, eles são a lâmpada, então eles estão me guiando. Aonde o seu olho ilumina para você olhar, é aonde você vai pisar. Tem erro.
Se você está olhando para o pecado, está olhando para o que está de ruim na sua igreja, está olhando para a vida do seu irmão, está enchendo o saco do seu pastor, etc. e tal, você está iluminando no seu caminho um caminho de distração. Daqui a pouco vem uma pedra, você nem viu. Agora, se assim como o verso 2, você está olhando para o autor e consumador da sua fé, tem luz no seu caminho. Pode vir a pedra que for, a montanha que for, o vale que for, o seu olho estão fixos, ainda que com dificuldade, no autor e consumador da fé. Os seus olhos se tornam essa lâmpada que guia a sua corrida e a sua caminhada cristã. Meus irmãos, todos aqueles que caíram, eles começaram pelo olhar. Por aqui, ó, porque aqui é a entrada de tudo que acontece. É aqui que a gente olha pro irmão e fala mal dele na nossa cabeça, cara. Tipo, sem nem conhecer. É aqui que a gente olha pro outro e fala assim, cara, não foi muito com a cara dela. Porque é tudo aqui que começa. Davi, era pra ele estar lá na guerra, na batalha. Aí ele falou assim, rapaz, isso não vou não. Aí foi dar uma voltinha lá no palácio, olhou lá e falou assim, nossa, vista bonita. Quando vê, olha a Betseba tomando banho, a mulher casada, e fica lá olhando. Não é tipo assim, olhei, nossa, cara, olhei, né? Deixa eu entrar pra dentro, não. Ele olhou, ele focou nela, ele consumou um ato de adultério, um ato de homicídio, ele trouxe estupro para dentro do lar dele, homicídio para dentro do lar dele, por causa disso aqui, ó. De 10 minutinhos que ele descuidou, saiu para fora e ficou olhando Betseba. Porque a gente pode cair, meu irmão, é pelo nosso olhar, é para onde a gente está olhando. Em quem nós temos focado? Aqui nós temos olhado. Às vezes a gente retrocede, para na caminhada, porque o nosso foco está no lugar errado. Está na vida do outro, está até na própria igreja. A gente coloca uma expectativa, meu irmão. Na igreja, deixa eu explicar. A igreja, ela não vai suprir uma expectativa na sua vida que só Deus pode suprir. Porque a igreja, ela não é Deus. A igreja é apenas o caminho, é apenas a ponte, é apenas o religare. Seus olhos têm que estar em Cristo, é ali que você vai ser suprido completamente. E a palavra continua no verso 3 falando assim, portanto, segunda dica, primeira dica foram os olhos, segunda dica, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. A segunda admoestação que Hebreus está trazendo para a gente é pensamento. Além de você olhar para ele, você tem que começar a pensar nele. Sabe por quê? Olhar vira pensamento. Pensamento vira atitude. Aquilo que você olha, você começa a pensar muito naquilo e de repente você está fazendo, cara. A psicologia explica um negócio de plasticidade cerebral, uma coisa assim. Eu não sou da área da psicologia. Mas de tanto você ouvir algo, você ver algo, de repente, aquilo começa a se tornar normal. Olha só como que isso é pesado. A gente começa a se dessensibilizar com o pecado. A gente acostuma tanto com a distração, com o pecado, com falar mal do irmão, com ser desanimado, com minha vida é cristã, ai, Jesus, volta logo, eu tô morrendo. Que aquilo começa a desensibilizar a nossa vida cristã. A gente começa a achar que é normal ser morno. Mas o morno, ele vomita. Olha como que isso é pesado. Meu irmão, se tem algo, o João até pregou esse domingo, se há algo para você pensar, que seja algo puro, que seja algo bom, que seja algo santo, a palavra fala, Filipenses, pensar nas coisas do alto. O único conselho que eu quero te dar nessa noite, não pensa em mim não olha para mim não pensa no irmão que está do lado não olha para o irmão que está do lado não. Se há algo para você olhar e para pensar nessa noite é Cristo. É Ele que não vai te deixar retroceder nessa caminhada. E a palavra ainda fala para a gente pensar, não é só nele não, é nele, no que ele passou, é na humilhação que ele passou, é no sofrimento que ele viveu, para quando a aprovação vier para a gente, o sofrimento vier para a gente pensar, poxa, é pequeno demais, perto do que o meu Salvador já passou. E Jesus, ele é uma pessoa maravilhosa, um exemplo. Ao que nós podemos colocar crédito é na pregação de Jesus. Para a gente finalizar já, meus irmãos, essa palavra. Ele termina lá no verso 4 falando assim: na luta contra o pecado,
vocês ainda não resistiram até o sangue. Esse versículo é muito forte. Ele estava falando, gente, para cristãos que estavam à beira da morte. Ele estava falando para cristãos que estavam tipo assim: olha, vocês não resistiram até o sangue. Tá isso aqui, vocês resistirem até o sangue, mas ainda não chegou isso. Calma. Existem pessoas da igreja, falando para aquela época, tá? Existem pessoas da igreja de vocês, da igreja de Hebreus, que já morreram, que já foram martirizados, que apanharam, foram torturados, mas vocês ainda não. Calma. Na luta do pecado, vocês ainda não sangraram até a morte, vocês ainda não foram até as últimas consequências. Calma. E meus irmãos, quando a gente traz isso para a nossa realidade, novamente voltando lá no início, quão pequena a nossa própria carreira fica. Porque nós não estamos aqui na igreja resistindo até a morte, não. Eu não estou resistindo até a morte. Não tem ninguém me obrigando a ser cristão na minha caminhada. Eu não sou uma mártir, minha família não é mártir, a igreja brasileira é uma igreja livre. Eu não estou resistindo até o sangue. Eu estou sofrendo como se eu estivesse resistindo até o sangue. Como se eu estivesse morrendo. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais difícil que esteja sendo a sua caminhada cristã, por favor, pelas misericórdias de Jesus, não retroceda. Porque você ainda não está resistindo até o sangue. Tá ruim, mas poderia estar pior. Tá difícil, mas poderia ser pior. Ainda há uma resistência em nós que não é até o sangue. Queria convidar o grupo de louvor, você pode se colocar de pé. E eu queria pedir para a irmã Ellen voltar lá no versículo 1, para a gente terminar essa meditação nessa noite. A palavra fala lá no verso 1 o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, pode passar, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando eu falei irmã Ellen, né? Me perdoa. Irmã Andresa. Quando o versículo volta um para mim. Quando o versículo volta. Não, para frente mais um. Amém. Quando o versículo ele traz aqui pra gente, meus irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra carreira, presta atenção nisso. A palavra carreira, ela vem do original grego de agnoa. O que significa? Agonia. Quando o Hebreus ele escreve pra gente e fala, olha, vocês vão correr com perseverança a agonia que nos está proposta. Eu não vim aqui hoje para te falar que a sua caminhada, a sua corrida vai ser fácil. Pelo contrário, se a palavra é verdade, digna de confiança, ela vai ser agonizante. A nossa caminhada com Cristo nunca vai ser fácil. Ela sempre vai ser agonizante. Ela vai nos levar até os limites da nossa alma, os limites dos nossos desejos, os limites daquilo que para nós é uma tentação. Ela será sempre agonizante. Mas ela será também, essa corrida que nos está proposta, agonizante. A melhor caminhada que nós poderemos viver em toda a nossa vida. Meu irmão, se hoje para você está difícil, saiba que qualquer outro lugar fora dessa carreira que te está proposta seria pior do que aqui. Porque a corrida lá de fora, a carreira lá de fora, ela é corrida sozinho. A carreira aqui dentro, a corrida aqui dentro, você corre, você olha para o lado e ele continua lá. Ele está lá. A carreira com Cristo ela é diferente porque tem a companhia dele. E onde ele chega, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Há uma carreira agonizante proposta para nós, sim. Mas há também a garantia de que eu posso olhar para uma arquibancada, que há pessoas que me inspiram e que eu as inspiro também. Eu tenho a garantia de que os meus olhos, eles poderão estar focados em um Deus que não falha, que não tem sombra de variação, que não muda. O Deus único, invisível, real, grande, maravilhoso, onipotente, onipresente, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
há um olhar que não falha, há um pensar que não muda. A palavra fala que nós somos como a neblina, que de manhã está lá, depois já não está mais, porque nós variamos. Mas o nosso Deus, Ele não varia, Ele não muda. E quando o nosso pensamento está nele, a nossa caminhada pode doer o que for. Não há lugar mais prazeroso que os pés de Cristo. Não há lugar mais prazeroso do que caminhar ao lado dele. E podemos chegar, meus irmãos, pensem nisso. Chegar no último dia, contentes, porque nós vencemos essa corrida. Contentes porque nós não desanimamos, porque nós não paramos. Nós podemos até ter caído um pouco. A gente tirou uns dias lá e caiu. A gente tirou uns dias na caminhada e a gente desanimou. E tá, mas a gente venceu. A gente vai chegar no último dia, vamos olhar nos olhos dele e nós saberemos que nós vencemos. Porque nós conseguimos nos manter focados no Deus que nos guarda, no Deus que nos sustenta, no Deus que nos redime. Meu irmão, nessa noite, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar: Pai, obrigada pela sua palavra, obrigada pela sua presença, Deus. Senhor, eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui, como cada um deles entrou aqui. Talvez algum